Olá, a paz do Senhor! Esta é a aula 22 da classe Fidelidade do Ministério e Dependência com Cristo, que tem por título A Ética nas Relações Familiares. Primeiramente, vamos dar uma breve introdução sobre o que é a família. A família é o ambiente ideal para que a graça de Deus se manifeste nas relações interpessoais, ao agir conforme a Bíblia nos orienta sobre os princípios relacionados à convivência familiar. Estamos promovendo a família como uma instituição social viável. Há um número texto bíblico que ajudam no entendimento desses princípios. E nessa aula vamos estudar o papel do esposo e da esposa, desses dois, como pais e dos filhos, para nos orientar a viver no padrão estabelecido por Deus para a família. A ética e o esposo. O esposo é o líder da família e é responsável pelo seu bem-estar físico e espiritual. A Bíblia ensina que o esposo é a cabeça da família, ou seja, seu líder, e que ele deve amar a sua esposa como a si mesmo. A Bíblia não ordena em nenhum momento que o esposo mande sua esposa, mas que todas as suas ações sejam baseadas no amor. Mesmo que o esposo não queira mais liderar o lar, passando essa responsabilidade para a esposa, ele ainda será seu líder, mas estará exercendo seu papel de forma errada. E isso pode trazer consequência maléfica à família. O esposo, em 1 Timóteo 3, 4, 5, deve ser um bom chefe da sua própria família e saber educar seus filhos de maneira que eles lhe obedeçam com todo o respeito. Pois, se alguém não saber governar a sua própria família, como poderá cuidar da Igreja de Deus? O que a Bíblia ensina sobre o papel do esposo no lar? Tem função semelhante à de Cristo para com a Igreja, segundo Efésios 5:23, pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a Igreja. Submete-se à autoridade de Deus, que está acima de todos na cadeia de comando. Segundo 1 Coríntios 11:3, mas quero que entendam que Cristo tem autoridade sobre todo marido. 3. O seu dever conjugal inclui o amor, segundo Colossenses 3:19. Marido, ame a sua esposa e não seja grosseiro com ela. 4. Não deve tratar a mulher como igual, mas deve compreender as suas diferenças e individualidades, segundo 1 Pedro 3:7. Também você, marido, na vida em comum com a esposa, reconheça que a mulher é o sexo mais fraco e que por isso deve ser tratada com respeito, porque a esposa também vai receber junto com você o dom da vida que é dado por Deus. Age assim para que nada atrapalhe as orações de vocês. Focar e garantir uma estrutura familiar duradoura. Segundo Provérbios 5:15, seja fiel à sua mulher e dê o seu amor somente a ela. 6. Reconhecer que a esposa é bênção em sua vida. Segundo Provérbios 18:22, quem acha uma esposa encontra felicidade. Recebeu uma bênção de Deus, o Senhor. A ética e a esposa. A função da esposa no lar é tão relevante quanto a do esposo. Ela deve ser uma boa conselheira, ajudar o esposo em suas tarefas e contribuir para a boa educação dos filhos, ou seja, o relacionamento matrimonial deve ser regado de companheirismo. Muitos líderes renomados foram educados por suas mães. O mandamento bíblico para a esposa implica em sua submissão ao esposo, mas submissão não implica subserviência passiva, como a bajulação e a servidão, mas sim uma obediência humilde a uma pessoa a qual Deus investiu de autoridade, amor e cuidado por ela.
Tal submissão não significa que a mulher é imatura e necessite ser direcionada em tudo, e também não significa que ela tenha uma relação de empregada para com a família. Mas essa submissão está condicionada ao amor que o esposo tem por ela. A relação entre o esposo e a esposa é simplesmente diferente. O casamento tem uma dinâmica própria e serve como analogia entre Cristo e a Igreja. Mas o que a Bíblia ensina sobre o papel da esposa no lar? Como vimos em Gênesis 2,18, a esposa é companheira do esposo, e não mãe, filha e nem empregada. Conforme Provérbios 14:1, o comportamento da esposa pode também salvar ou destruir o casamento. De acordo com Provérbios 31, do 10 ao 20, a boa esposa cuida bem da sua família. Em Efésios 5:21, entendemos que a esposa complementa o seu esposo, como a igreja que completa Cristo. E por último, em 1 Pedro, capítulo 3, do 1 ao 6, vemos que a conduta cristã da esposa pode salvar ou destruir também o seu esposo. A ética e os filhos. A Bíblia afirma que bem-aventurado é o homem que tem filhos, pois eles são herança de Deus para os pais. Salmos capítulo 127, versículos 3 a 5, diz que os filhos são um presente do Senhor, eles são uma verdadeira bênção. Os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flechas na mão de um soldado. Feliz o homem que tem muitas dessas flechas, ele não será derrotado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. A disciplina rigorosa por parte dos pais, refletida na lei civil de Moisés, foi citada por Jesus, destacando a importância da família como uma estrutura social. Exemplos disso estão em Levíticos, capítulo 20, versículo 8, que diz: a pessoa que amaldiçoar o pai ou a mãe será morta, e ela será responsável pela sua própria morte, pois amaldiçoou o pai ou a mãe. E em Mateus capítulo 15, versículo 4, que diz: pois Deus disse, respeite o seu pai e a sua mãe, e disse também, que seja morto aquele que amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe. Mas o que a Bíblia ensina sobre os deveres dos filhos? Primeiro, que eles devem honrar seus pais, segundo Provérbios capítulo 23 e versículo 22, que diz: escute o seu pai, pois você lhe deve a vida, e não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. E segundo, terá uma boa qualidade de vida como fruto da obediência aos pais, segundo Efésios capítulo 6, versículos 1 a 3, que diz: filhos, o dever cristão de vocês é obedecer a seu pai e a sua mãe, pois isso é certo. Como dizem as escrituras, respeite o seu pai e a sua mãe. Esse é o primeiro mandamento que tem uma promessa, a qual é: faça isso a fim de que tudo corra bem para você e você viva muito tempo na terra. 3. Agrada a Deus como quando forem obedientes. Segundo Colossenses capítulo 3, versículo 20, diz: filhos, o dever cristão de vocês é obedecer sempre ao seu pai e sua mãe, porque Deus gosta disso. 4. Deve tributar respeito aos pais conforme os deveres morais determinados por Deus e Israel. Em Levítico, capítulo 19, versículo 3, diz: cada um respeite a sua mãe e o seu pai, e todos guardem o sábado, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. 5. O bom filho alegra o seu pai, enquanto o desajuizado traz tristeza à sua mãe, conforme Provérbios 10, versículo 1, que diz: o filho sábio é a alegria do seu pai, mas o filho sem juízo é a tristeza da sua mãe. 6. Não deve desprezar os pais, pois isso resulta em maldição. Segundo Provérbios 30:17, diz: quem caçoa do seu pai ou despreza sua mãe, quando ela ficar velha, será comida pelos urubus ou terá os olhos arrancados pelos corvos. A ética e os pais. Assim como os filhos devem honrar os pais devem ter respeito pelos filhos, a fim de evitar graves problemas relacionais. O futuro de um novo núcleo familiar está diretamente ligado à forma como os pais educam seus filhos. O Antigo Testamento incluía o pai e a mãe na educação dos filhos e deveriam ensiná-los a amarem o Senhor. A criança judia era iniciada pela mãe no ensino das Escrituras e no culto a Deus, e desde cedo ouvia as canções de louvor em qualquer hora do dia, conforme está escrito em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7. O que a Bíblia ensina sobre os deveres dos pais? Primeiro, Deus promove salvação através dos relacionamentos familiares, conforme Atos, capítulo 2, versículo 39. Segundo, os pais não devem subestimar a capacidade de seus filhos em conhecer a Cristo, nem o valor de suas experiências religiosas.
segundo Salmos, capítulo 22, versículos 9 e 10. Terceiro, ensinar a Bíblia para a criança contribui para o seu desenvolvimento espiritual, conforme 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Os pais são responsáveis pelos cuidados, desenvolvimento físico, emocional e espiritual dos filhos. Em 2 Coríntios 12, 14, Paulo demonstra o quão profundo é o dever dos pais de sustentar os filhos, conforme está escrito: já estou preparado para fazer a minha terceira visita a vocês, e novamente não vou exigir que vocês me ajudem. Eu quero vocês e não o dinheiro de vocês. Afinal de contas, são os pais que devem juntar dinheiro para os filhos e não os filhos para os pais. Quinto, o filho será fruto do que os pais ensinarem em sua infância e é reflexo dos pais. Segundo diz lá em Provérbios 22:6, eduque a criança no caminho em que deve andar e até o fim da vida não se desviará dele. Sexto, os pais não devem ser grosseiros ao educar os filhos. Segundo Colossenses 3:21, que diz: pais, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Sétimo, disciplinar é diferente de violentar os direitos dos filhos, conforme está escrito em Efésios 6:4. Pais, não tratem os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos. Bom, pessoal, essa foi a aula 22 do Filhos de Gad, e com os ensinamentos ministrados nessa aula, esperamos que as relações mais saudáveis e significativas comecem a florescer dentro da sua família através de você. Agradecemos pela presença, Deus abençoe e até a próxima!